Oi, pessoal. Essa é a nossa quarta aula de gramática. Então, nela a gente está um pouquinho mais avançado. E eu vou dividir em dois vídeos, porque são dois assuntos diferentes, né? O primeiro assunto é sobre o processo de formação de palavras e depois sobre substantivo. Então, essa questão do processo de formação de palavras, a gente vai precisar relembrar um pouquinho o que a gente viu, né? Antes de todas as partes da palavra, né? De todos os morfemas. Então, existem vários processos de formação de palavras, porque as palavras, elas precisam... a gente não pode... Se a gente não tivesse um processo para formar a palavra a partir de outras palavras, o nosso vocabulário seria super restrito. Então, a gente divide principalmente, a gente vai ver isso também depois com mais calma em substantivo, em palavras primitivas e derivadas. Quais são as palavras primitivas? São todas aquelas que não vêm de nenhuma outra palavra da nossa língua, tá? E as palavras derivadas são aquelas que vêm de outras palavras que já existem na nossa língua. Então, por exemplo, pedra é uma palavra primitiva, porque ela não vem de nenhuma outra palavra do português. Mas pedrada, pedreiro, pedraria é uma palavra derivada, porque ela vem da palavra pedra, que já existe no português. E existem alguns processos de formação de palavras, né? Porque, por exemplo, a gente tem dois tipos de processos, porque a gente vai ter as palavras simples, que são palavras que possuem apenas um radical. Lembra que o radical é aquele comecinho da palavra, que ele não muda em nenhuma palavra derivada. E a gente tem as palavras compostas, são aquelas palavras que elas são formadas por mais de um radical. Então, por exemplo, pé de moleque, pernilongo, né? Todas que têm hífen são palavras compostas. Mas palavras também que não têm hífen, por exemplo, pernilongo, tem duas aí, né? Perna e longo, tem dois radicais aqui. Então, para formar palavras simples ou compostas, a gente vai ter dois processos principais, a derivação e a composição. A derivação, ela vai partir de um radical só, ou seja, ela vai formar palavras simples. A composição, ela vai formar palavras compostas, ou seja, a gente vai juntar dois radicais. Então, essa é a primeira diferença, tem esses dois tipos, né? Derivação, que forma palavras simples com radical só, e composição, que junta dois radicais, tá? E... nesse caso, a derivação vai se abrir em 5 tipos e a composição em 2 tipos, tá? Mas primeiro, antes de tudo, você tem que diferenciar elas dessa forma. Derivação forma palavra simples, composição forma palavra composta, com mais de um radical. Então, a derivação, igual eu falei, ela vai fazer palavras novas, derivadas, a partir de outras palavras primitivas, a partir de um radical apenas. Existem 5 tipos de derivação: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A gente vai ver uma por vez aqui. Prefixal é quando a gente adiciona um prefixo. Lembra da aula passada, né? Que a gente tem prefixo e sufixo. Prefixo é aquele pedacinho de palavra que vem antes do radical. E sufixo é aquele que vem depois do radical. Então, uma derivação prefixal é aquela que você coloca um prefixo, né? Você coloca um afixo antes do radical. Então, a gente tem a palavra primitiva fazer. Se a gente coloca um des na frente, vira outra palavra, desfazer. A gente tem a palavra útil. Se a gente coloca um prefixo na frente, a gente vai ter outra palavra que é inútil. A derivação sufixal, a gente coloca aquele pedacinho de palavra no final da palavra, né? Então, por isso que ela é chamada de sufixo, ela vem depois do radical. Então, por exemplo, pedreiro, livraria, civilizar. A gente pega a palavra pedra e tira o A e acrescenta o eiro. A gente fez uma derivação sufixal, desculpa. Sufixal porque a gente está acrescentando um sufixo. A gente pega a palavra livro, tira o O, coloca o aria. Então, a gente também está acrescentando um sufixo. Civilizar, a gente não tira nada, né? A gente pega a palavra civil e acrescenta o izar, a gente faz um verbo, né? E aí vira civilizar, vira uma outra palavra. Derivação parasintética. É muito importante vocês saberem que aqui a gente tem
E antes, na verdade, de eu falar da parasintética, né, que não tem aqui. Antes de eu falar da parasintética, existe uma outra, que às vezes ela aparece, às vezes não, que ela se chama derivação sufixal e prefixal, né? Ao mesmo tempo, porque aí a gente vai pegar essa palavra, eu vou até abrir aqui um bloquinho para a gente falar sobre ela, que a gente pega esse prefixo e esse sufixo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a palavra feliz. Opa, feliz. Opa, de novo, né? Feliz, a gente coloca um prefixo, in. Então, aqui a gente já tem uma palavra, infeliz. Só que a gente pode continuar, infelizmente. Então, aqui você colocou um prefixo e um sufixo. Então, aqui a gente tem uma derivação prefixal e sufixal. Então, a gente tem uma derivação prefixal e sufixal, tá? E o que é importante aqui? O radical, que é o feliz, ele existe independentemente desses prefixos, desse prefixo ou desse sufixo, né? Então, ele existe independentemente. Por que eu tô falando isso? Por causa da nossa próxima aqui, que é a parasintética, né? A parasintética, você também vai colocar um prefixo e um sufixo simultaneamente. Mas qual é a diferença aqui da derivação prefixal e sufixal? Aqui, tá vendo? A gente colocou um prefixo, o a, e um sufixo que é o ecer. Só que tá vendo que o radical aqui tá faltando um e? Então, ele não pode existir independente, igual o triste. O triste, lá anteriormente, como a gente viu aqui, ó, o triste não, o feliz, né, no caso. O feliz, como a gente viu aqui, ó, ele é uma palavra inteira. Já na parasintética, no meio aqui do radical, a gente não vai ter uma palavra inteira, né? Então, aqui a gente vai ter uma parasintética. A gente tem um prefixo, sufixo, mas o radical, ele tá cortado, ele tá faltando um pedaço para ele ser uma palavra completa. Então, a gente tem a regressiva. A regressiva é quando a gente parte, são formados substantivos a partir de verbo. Então, a gente é regressiva porque a gente tira um pedacinho aí. A gente tira o ar, ou er, ou i de verbo e coloca uma outra letra, né? Uma outra vogal. Então, por exemplo, ninguém justificou o atraso. Atraso vem do verbo atrasar. Então, a gente tira o ar e coloca o o. E vira um substantivo, que é um nome, né? E a gente vai ver isso na segunda parte da aula. O debate foi longo. Vem de debater. Tira o er e aí fica só o e, né? Então, aqui a gente forma um substantivo. E a gente também tem a última, que é a derivação imprópria, que a gente muda a classe gramatical. Aqui a gente não faz nenhuma modificação na palavra, a gente muda só a classe gramatical. Por exemplo, jantar é um verbo. Você fala assim, eu vou jantar agora. Então, está sendo um verbo, só que aqui mudou a classe gramatical, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui, vira o jantar estava ótimo. Então, jantar aqui virou um substantivo, é um nome, não é mais um verbo, ok? E agora a gente vai para o outro tipo. A gente viu 5 tipos de derivação, que são feitos a partir de uma palavra só, né? De um radical só. A composição ela é feita a partir de 2 ou mais radicais. E ela vai ser dividida em justaposição e aglutinação. E qual é a diferença dessas duas? Na justaposição, você não tem nenhuma alteração na palavra. Você não perde letra, nem acrescenta letra. Então, assim, todos os que tiverem hífen, eles vão ser composição por justaposição. Todos os que tiverem hífen, que são esses tracinhos aqui, né, do pé de moleque. Mas também tem aquelas palavras que elas não têm o hífen, só que elas também vão ser consideradas justaposição porque você não perde nenhuma letra ou nenhum som. Por exemplo, girassol. Você não perdeu nenhum som, nenhuma letra. Diferente da aglutinação. Aqui você perde, ó, por exemplo, ou uma letra ou um som. Planalto vem das duas palavras, plano e alto.
Que letra que a gente perdeu aqui? O, né? Então, se a gente perde alguma dessas letras, a gente tem uma composição por aglutinação. Agora eu vou falar de mais umas outras, rapidinho, de mais 3 formações de palavra, que elas fogem um pouco dessas que eu falei, tá? E elas são um pouquinho menos comuns, que é a abreviação ou redução. Quando a gente tem uma abreviação ou redução, a gente também está formando outras palavras. Quando a gente não fala automóvel, a gente fala auto, a gente não fala quilograma, a gente fala quilo, a gente não fala motocicleta, a gente fala moto, a gente não fala cinema, a gente fala cine, a gente não fala faculdade, eu falo vestibular, isso aí tudo. Faculdade, a gente fala facul. Então, é quando a gente faz essa abreviação, essa redução. Hibridismo, essa é assim, vou falar só por desencargo de consciência, porque é muito difícil de cair, tá? Automóvel, por exemplo, você junta uma palavra, um pedaço grego e outro latino. Então, é quando você tem uma mistura, você junta palavras com pedaços de palavras de 2 nacionalidades. Mas isso daqui é bem difícil de cair. E a última é a onomatopeia, tá? Que é aquelas palavras que a gente inventa imitando sons da natureza, do mundo, enfim. Né? Quando a gente fala tic-tac, toque-toque, miau, então a gente está imitando sons do mundo, né? E transformando eles em palavras. Então, agora, essa parte de formação de palavras a gente terminou. Vocês podem fazer os exercícios de formação de palavras da apostila, para depois a gente continuar a mesma aula, que é sobre substantivos, ok?